Uai, conta aí. Uai, conta aí. Agradecemos nosso patrocinador Max Wi-Fi, que está cedendo esse espaço lindo. E hoje, com o nosso episódio, vamos falar com essa pessoa encantadora, que ela é apaixonada por desenvolvimento humano e saúde mental. Ela atua como psicanalista clínica, terapeuta sistemática, mentora de mulheres, cristã, casada há 15 anos, mãe de 3 filhos. Thaís e Alexandre! Oi, boa tarde. Boa tarde a você que está nos assistindo. É um prazer, Gi, estar aqui com vocês, viu? O prazer é nosso. Thaís, como foi a escolha da sua carreira profissional e o processo? Gente, então, como todos sabem, a pandemia chegou, 2020. E eu estava lá, linda e maravilhosa, só que não, né? Completamente perdida em mim mesma, tudo fechando. E aí, dedinho aonde? No celular, né? E nesse movimento ali, Instagram, Facebook, e a gente só perdendo tempo porque não dava para sair, estava difícil para trabalhar. E eu comecei a ver umas postagens do Márcio Micheli. Ah, maravilhoso, né? Como sempre. Márcio Micheli. E me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Eu sei que eu também aconteceu isso comigo. Então, e a partir dali eu falei, gente, como ele fala bem, olha que tema maravilhoso. E comecei a seguir, né, ele. Depois disso, Gi, eu fui me interessando por terapias, pelo desenvolvimento humano, por essas questões de saúde mental. E foi quando eu me conectei com a Ângela Cirino, né, do Instituto Fazendo a Diferença. E ela tem o curso de psicanálise. Ela é psicanalista, né? E então ela abriu a primeira turma. Aí eu falei, é para mim. Eu quero isso, eu vou me conectar com isso. E foi assim. Nossa. Que eu iniciei nesse mundo. Não, e maravilhoso, né? Porque eu conheci a Thaís, eu precisei de ir atrás dela, de procurar ela, conhecer ela. Eu gostei muito da abordagem que ela teve. E essa voz encantadora. Gente, quando eu tô estressada, eu falo, Thaís, pelo amor de Deus, me ajuda. Grava um áudio. Né? Não, e ela grava o áudio. E aí, quando eu ouço a voz dela, assim, uma suavidez, assim, eu falo, gente, é maravilhoso. Obrigada, Gi. Thaís, e como eu consegui ajudar a curar pessoas? Gente, eu vou falar que é um privilégio. Porque eu costumo dizer assim, existem 3 coisas nesse nosso planeta, nesse nosso mundo, que são as 3 coisas mais importantes que existem. Quem vai chutar? O emocional. Vamos lá, 3 coisas, 3 tópicos. Vou falar o primeiro, tá? Pessoas. Pessoas é o bem mais precioso desse planeta. Segundo, O ar? o tempo. O tempo. O ar. Mas tá valendo, tá? Eu já Vamos tá sim. aí. E você, Tá Lídia, valendo. qual que é o terceiro? O que você acha que é o terceiro, Lídia? Gente, eu acho que você me amor? perguntou. Eu já te fiz essa pergunta? Fez. O amor? Vou responder para vocês. Pode. Os recursos, Olha. incluindo o dinheiro. Então vamos lá, vamos ver se vocês aprenderam. Qual é a primeira coisa mais importante? Pessoas. A segunda, Tempo. Tempo. e a terceira, Recursos. aprendam a lidar com isso e nós vamos estar super bem. Então, conforme a sua pergunta, pessoas é o bem mais precioso. Eu amo pessoas. Eu aprendi a olhar para as pessoas e entender que elas são valiosas demais. Elas são muito preciosas. Elas não estão aqui por acaso. Ninguém está, né? Ninguém. Então, eu amo pessoas. E por isso, eu escolhi, né? Eu fui escolhida por essa profissão. E alinhou, a profissão me escolheu e eu falei, eu também quero você.
também quero ajudar pessoas. Foi um encontro de ambas. Um alinhamento muito lindo. E o meu objetivo é realmente ver mulheres curadas, emocionalmente posicionadas, com a sua autoestima em equilíbrio e com as suas funções e fases ajustadas, né? Esposa, mãe, empreendedora, e aí vem filha, neta, né? E engloba todas as nossas funções e fases. Porque a mulher, ela tem um potencial, ela tem um poder gigantesco, tá? Então, você, mulher, você tem sim um potencial único. E ele tem que ser explorado e ativado, tá? Foi assim, é por isso que... E é lindo ouvir ela falar. Não, é maravilhoso. Fala com brilho nos olhos, muito lindo. E esse potencial que você fala, a gente precisa de procurar ajuda para ver e encontrar esse potencial em si mesmo, né? Sim, é isso, Gi. Sabe por quê? Eu trabalho com a constelação sistêmica, como a Lídia trouxe aqui, e dentro da constelação sistêmica a gente traz justamente esse alinhamento. Como assim, Thaís? A nossa base, a cura da nossa base. Então, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti, dentro do meu sistema familiar, formou. É porque são os traumas que a gente vem, e a maioria dos traumas é na infância. A maioria Não, é na infância. Eu já fiz constelação com a Thaís também. E os traumas não é só de infância, dentro da barriga. Desde né, da gestação, Entendeu? A gente ali dentro. É muita coisa, é muita bagagem carregada, né? Nos conte como são as crenças limitantes. Então, falando de base, tá? Crença hoje mesmo eu estava falando com uma cliente sobre isso. Crença a Lídia chega para mim e fala assim, nossa, aquela água que eu bebi estava com gosto tão ruim. Eu nem bebi a água, eu nem sei, mas a mesma garrafa dela é a mesma garrafa minha. Eu olho assim e falo, poxa, eu não quero não, porque essa garrafa está com gosto tão ruim, porque a Lídia falou. Crença, ela entra na gente. Então, dentro da nossa base, o nosso pai tem uma mentalidade sobre dinheiro, a nossa mãe tem uma mentalidade sobre casamento, e aquilo vai sendo transmitido. A gente carrega. A gente carrega. E mesmo que eu não tenha vivenciado ou provado, quem falou tinha um poder, tinha uma autonomia sobre mim, eu pego. E aí, no que você acredita, eu passo a acreditar, porque crença eu acredito em alguma coisa, né? E crença por si só, ela pode vir a nos limitar, porque eu vou generalizar, porque eu vou me limitar de fazer alguma coisa, porque eu tenho uma informação na minha mente que ela está dizendo que ela é a verdade. E era só experimentar a garrafa de água. Eu tenho que ter as minhas próprias vivências, só que quando a gente é criança, a gente não tem esse entendimento. Então, sim, todos têm crenças. Do pai, da mãe, do avô, do bisavô, daquele contexto sistêmico dele. Entendi. Aí a gente vai crescendo, vai tendo oportunidades. E às vezes quando a gente casa, a gente pega até as crenças do marido. Pega, porque é sistêmico. Por exemplo, vocês aqui, vocês têm um sistema, né? Tem vocês que são a líder, aí tem as pessoas que auxiliam, tá? Então, também tem as leis sistêmicas aplicadas também em todos os lugares, no trabalho, em casa, na empresa, dentro da igreja. Então, tudo é um sistema. E a gente vai pegando essas informações que viram uma verdade, uma crença em nós. Thaís, por que é tão difícil as pessoas procurarem ajuda? Olha só, porque falta a informação correta. Muitas pessoas elas não têm acesso. Para vocês terem ideia, antigamente tinha mais pessoas procurando terapia ou hoje tem mais pessoas procurando terapia? Hoje tem mais. Porque tem mais informação. Agora a internet, né, ajudou porque muito. Antigamente as pessoas, psicólogo, terapeuta, era só para doido.
uma crença, tá vendo? Um tipo de crença É igual muito você trouxe. As isso. pessoas tinham muito disso. Aquelas pessoas, ainda tem pessoas sim que têm essa informação, tá? Mas é mais por falta de oportunidade, é falta de ter alguém para ir em certos lugares, para levar a informação, fornecer esse conhecimento, tá? Para que a pessoa possa ver e dizer assim, nossa, então aquilo que eu acreditei lá no passado não é uma verdade? Não, não é. Terapia não é só para quem já está nesse estágio avançado. É para eles também, mas a terapia, gente, ela é autoconhecimento. Ela é para a gente se conhecer. É para eu descobrir os meus pontos positivos, os meus pontos de melhoria. É para eu ativar aquilo que é bom, tratar aquilo que não é tão bom. Pelo bem de quem? Nós mesmos. Pelo nosso próprio bem. Quem mais ganha? Só a gente. Né? E em seguida nós vamos transmitindo tudo aquilo Pra que é outras tão bom em pessoas. nós, que quem está ao redor é igual um fruto. Né? Se a minha alma, que é uma árvore, ela está bem, ela vai dar um fruto bom. Se ela não está bem, ela vai dar um fruto Ruim. Vai estragar Um todos. fruto machucado. Exatamente. Então, com o autoconhecimento, através da terapia, que é uma das portas, a gente começa a tratar essa árvore aqui dentro e nós vamos dando bons frutos. Quem pega desses frutos, filho, marido, no trabalho, vão estar tendo acesso a algo que é bom. É assim, simples assim. É verdade. Eu falo muito, se eu pudesse eu fazer terapia todo dia, que é maravilhoso, gente. Vocês procurem terapia. Eu estou ótima, livre, em paz por causa de terapia. Olha a sua evolução, Gi. Nossa, e como? Eu sinto muito orgulho de você. Quando eu te conheci, né, você já estava nesse universo e você só foi melhorando, Fui. só ativando cada vez mais. Então, sigam o exemplo da Gi, tá, gente? Não estou E 100%, porque a gente sempre tem que procurar Sempre melhoras, tem. né? Mas eu sempre procuro. E quando eu tenho uma dúvida, eu vou lá na Thaís. Eu falo, ó, me isso. fala isso que eu preciso. Muito bom. O que é constelação familiar? E sabemos que essa técnica é bastante usada no sistema judiciário brasileiro. Exato. A constelação sistêmica familiar, ela foi estruturada, né, pelo Bert Hellinger, filósofo alemão, missionário, psicoterapeuta. Nossa. Tá? Olha. Então, como que ele criou essa metodologia, tá? Ele foi para ser missionário, né, através da Igreja Católica na África. E lá ele foi observando como que eles funcionavam, a hierarquia, a obediência, né, todo aquele sistema deles lá. E a partir dali ele foi percebendo as leis sistêmicas. Ele inventou? Não, elas já existiam. Mas ele trouxe para nós, para dizer assim, olha, isso aqui já existe, se você também colocar em prática, vai ser 1 mais 1 é 2, vai ser algo muito bom para toda a humanidade, né? Porque são regras, vai muito além de regras, tá? São princípios e leis. Princípios e leis. É instituído por qualquer um? Não. Tem que ter poder, autonomia e autoridade. Então, a própria vida estabeleceu regras. A própria vida em si estabeleceu princípios para a humanidade. Se você obedece, você está num caminho que tem coisas boas para você. Naturalmente, você pega. Você se conecta com aquilo. Se você quebra, você está em um outro caminho. Naturalmente, você vai se conectar com o oposto desse caminho. Se aqui é bom, o que está aqui nesse caminho não é tão bom assim, né? Então, quando a gente obedece os princípios que a vida apresenta e que o Bert trouxe dentro da constelação sistêmica, a nossa vida fica mais leve. A gente flui de uma forma muito mais simples e natural na vida, tá? E como você perguntou aí, Gi, existem 3 áreas que a constelação trabalha. A familiar, que é essa estruturação familiar mesmo, pai, mãe, avós, os filhos, enfim, né? Nós temos a empresarial, para quem não sabe. Se você tem uma empresa e quer dar uma olhada se ela está dentro ali dos parâmetros das leis da vida,
É só procurar alguém, um constelador que faz essa constelação. Consegue identificar, olha, melhora isso, está mostrando que aqui está fora desse princípio, e a pessoa vai alinhando aquilo. E tem a judiciária, né, onde sim é utilizado também essa metodologia para resolução de casos, para clarezas, e isso é muito bom. Tá? Então, a constelação ela trabalha em várias vertentes. Eu não sabia. Eu não sabia da empresarial. Assim, eu sabia, mas eu não procurei a fundo. Mas a judiciária, eu fiquei sabendo que tem muitas pessoas que usam e tem muito progresso, né? Briga entre esposo, para ter reconciliação, como que é? De criança, que um quer ficar com a guarda do filho. Isso ajuda muito no judiciário, eu não sabia. Ajuda, é muito sim. importante fazer, né? Constelação, tanto familiar quanto todas, né? Todas Sim. é muito importante. Sabe por que é importante? Porque todo filho é herdeiro, tanto de coisas boas quanto de coisas não tão boas. Então, se você é filho, você tem questões a resolver no seu sistema, não tem para onde correr. E a constelação ela vem com muita clareza. Quais são, então, só para a gente ter um pouco de noção, a constelação ela vai trabalhar com 3 leis, tá? Pertencimento, onde ninguém pode ser excluído, independente do que você faça, a sua vida ela é importante. Se eu posso te ajudar, eu te ajudo só até onde eu posso. Se eu não posso, por que eu te critico? Por que eu te julgo? Por que eu te condeno? Se eu faço isso, eu estou quebrando a lei, porque eu preciso olhar para você como a vida olha. E o seu fruto não define quem você é. Está dizendo assim, a sua árvore não está saudável. Ela está em uma terra seca, não tem água suficiente, não tem luz do sol. Vamos resolver isso? Vamos pegar essa alma, essa árvore, dar amor, carinho, respeito, aceitação, curar essas dores, esses traumas e essas crenças. E a partir daí, gente, é natural. Você já viu uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas correntes? O fruto dela é como? Perfeito. Coisa, né? E as folhas? Verdinha. Assim é a nossa alma. Se vocês verem alguém ou vocês estão dando um fruto que não é bom, é porque tem medo, tem sentimento de injustiça, sabe? Tem ansiedade, tem abandono, tem desprezo, tem raiva. Então, isso tudo é um solo não saudável. Como que o fruto vai ser bom? Não tem como. Impossível. Exato. Existe um jeito certo de lidar com as emoções, como raiva, tristeza? Então, o amor cura todas as coisas. Tanto as coisas físicas, tanto as doenças, as questões físicas, quanto as questões da alma. Por isso que o primeiro passo é ter o autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento, como que eu vou saber lidar com algo que eu nem sei que está lá? E é o amor que você fala, que talvez outras pessoas não entendam, é o amor a si mesmo, né? Buscar o amor próprio. É o amor próprio. Esse é o mais importante, porque se você não se amar, como você vai amar outra pessoa? Ou mostrar esse amor para outras pessoas. Exatamente. Vai existir muitas técnicas, respiração, meditação, muitas coisas, mas se você não for na raiz, você não cura e não trata a questão. Então, é muito bom isso, a gente trabalhar a respiração, gente, é excelente, principalmente para quem tem ansiedade. Mudar o foco. Então, as técnicas são excelentes, maravilhosas. Mas quando você se permite se conhecer, a gostar de você, a se valorizar, você vai dizer assim, não compensa essa raiva, porque no final quem vai dormir com ela sou eu. Quando eu vou comer, quem vai estar com ela sou eu. É só nós, e só prejudica nós mesmas. E acaba que na hora que você está sentindo raiva, a maioria das pessoas não externaliza. Então é só ela que está ali. É só o outro ela. nem sabe o que está acontecendo. Nem sabe. Na maioria das vezes. E você tá com aquela raiva tão grande que você não enxerga mais nada além daquilo. É por isso que o amor cura até as questões físicas, porque a maioria delas é causada por questões emocionais. Doença, principalmente. Né, as doenças físicas, a maior parte dela é acentuada, é piorada mesmo no nosso corpo por conta das nossas questões emocionais que não estão saudáveis. Thaís, como traumas familiares
influencia nos nossos relacionamentos amorosos? Eita, aí a gente tocou naquele ponto. Naquela ferida. Ainda mais para nós mulheres, né, gente? O que acontece? Quando nós estamos crianças, a gente vê, a gente ouve, a gente sente, a gente percebe todo o nosso movimento familiar. Até dentro do relacionamento tem a crença da minha mãe, A maioria de da como mãe, vê né? o homem, do meu pai, de como vê a mulher. Então, aquela mulher pode passar a se ver daquele jeito, como aquele homem via as mulheres, ou a esposa, né? Então, a gente tem essas questões das crenças que a gente aprende e leva isso para o relacionamento. E também tem outras questões, tá? O que acontece? A dependência emocional. É o que mais tem hoje em dia. Nós, mulheres, a gente tem mais facilidade, tá? Porque nós, emocionalmente, somos mais sensíveis a essa questão mesmo do que o lado masculino. Não vamos nem colocar homem. Vamos falar assim do lado feminino e do lado masculino. E nós temos os dois. É tanto que mulheres que têm um lado masculino mais aflorado sofrem menos com a dependência emocional. Mas quem tem o feminino ali bem acentuado, Então esse masculino pode vir pra mim. Nossa, eu vi um um vídeo esses dias que foi um tapa na minha cara, porque assim, eu não sou nada, assim, eu sou feminina, é claro. Sim. Mas eu tenho um lado muito masculino e fala que os homens, quando a mulher é muito masculina, não vê aquela vontade de cuidar. Não tem aquele apego. É porque ela é forte, ela se mostra muito forte, né? Que não necessita de ajudas. É desse jeito. Você tocou num ponto muito interessante. Porque é isso mesmo. O nosso lado feminino, ele se mostra mais sensível, então ele quer cuidado, ele quer atenção, ele quer zelo, tá? E por isso que a gente se apega mais quando a gente está com o nosso feminino mais aflorado, Eu que não é o que apego, acontece. eu sou prática. Eu queria essa Por isso que o praticidade. equilíbrio emocional traz total diferença para a nossa vida. Quando eu estou com o meu feminino e o meu masculino em equilíbrio, eu consigo dar uma quietada nesse feminino quando tiver muito assim. Sabe? Então, quando a gente fala das nossas emoções, das mulheres, do nosso lado feminino, a gente tem tendência a ter mais apego emocional, por isso a gente sofre mais, por isso da necessidade de se autoconhecer, de se curar, de resolver essas crenças, esses traumas, ativar a autoestima para que a gente não fique achando que eu dependo, eu preciso e tem que ser o outro. Se o outro não estiver comigo, eu não consigo ser eu, porque é tipo assim, ele me completa. E na verdade nós já estamos completos. Né? Você já está completo, o outro vem só para te auxiliar. Tá? Então a gente não depende, a gente precisa. E se não for esse, então tá tudo bem. Pode vir o outro que possa, né, estar nesse papel, naquilo que eu preciso, para ter essa parceria. Eu acho que eu acho que as pessoas que não são resolvidas com elas mesmas sentem aquele vazio, né? Sim. Que sempre necessita de algo, de alguma pessoa. E a pessoa mais próxima, que é o filho, o marido, né? Exatamente. Dentro da sistêmica também, a gente olha muito para o lado feminino conectada com o masculino, que é o pai. Tá? Então, as faltas que teve com esse masculino, de forma inconsciente, a gente vai tentar fazer o quê? Suprir. Suprir em quem? No marido. No marido. Então é por isso que eu sou desse jeito, porque eu nunca tive falta do meu pai. Então, e eu já sou o contrário. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos. Nossa aí Senhora. fica. Eu sempre fui bruta, rústica e sistemática. Meu pai falava assim, minhas porteiras. Então, mas aí você teve a presença masculina sua vida inteira, praticamente sua vida inteira. Por isso que você não tem isso. Entendeu? Não depende de nada. A gente precisa olhar só os dois extremos. Tem o extremo da indiferença e tem o extremo da dependência. Os dois extremos são perigosos. Aí o meu tá da indiferença. Isso aí também tem que olhar. Porque isso também faz mal internamente para você e no fruto que você dá. Na hora que encerrar aqui, gente, eu vou marcar na agenda dela aqui, ó. Pode marcar que ela é maravilhosa. Vocês estão vendo, né? É isso, gente.
Então, eu nos meus atendimentos, eu gosto muito de olhar para essa questão dentro da sistêmica, os vazios que o masculino, pai, causa, né, tem ali dentro, do feminino também com relação à mãe, para trazer essa cura, esse equilíbrio, para que essa pessoa, essa mulher ou esse homem, eles sejam, né, estejam em equilíbrio nas suas funções de pai, de esposo, de empreendedor, de profissional, em todas as áreas dele. E sim, gente, é possível. Que acaba que se completam. Sim. Quero agradecer o nosso patrocinador, Max Wi-Fi. Olha que espaço lindo que nós estamos. É o nosso patrocinador Master. Thaís, por que as pessoas atraem o mesmo tipo de homem problemático? Porque elas precisam, de forma inconsciente, resolver uma questão interna. Simples assim. E como que funciona isso, então, Thaís? Nós atraímos pessoas que têm questões e que, de forma inconsciente, a minha mente vai falar assim, você vai resolver isso aqui para mim. Então, quando a gente fala de relacionamento amoroso, a minha mente está dizendo assim, ó, você tem um problema com seu pai, não tem? E ela generaliza um problema com um homem, se conecta com um homem, vê ali uma esperança, uma oportunidade e se apega. Resolve para mim? Resolve essa dor? Pede desculpas para mim? Me ama? Me acolhe? Me aceita? E aí, de forma inconsciente, a gente se apega àquela pessoa na possibilidade de cura interna. É possível? Não. Não é possível. E além disso, sufoca a outra pessoa, né? O certo é nos curar primeiro, antes de procurar alguém. E você está A maioria não certíssima. faz isso, né? A maioria já emenda, sai de uma coisa, já vai atropelando tudo, só piora. Eu falo assim, eu comecei um relacionamento muito cedo e hoje tem 4 anos que eu sou separada. E hoje que eu falo que eu fico comigo mesma e eu consigo me conhecer. Se sente bem. Porque eu comecei a namorar, eu tinha 14 anos. 14 anos você não se conhece nada. Hoje, adulta, mulher, então você tá sozinho dentro da sua casa, no seu quarto, você se conhece 100%. É verdade. E se sente bem com si mesmo, né? Eu amava, eu tinha que ter... Antes de fazer minhas terapias, né? Que não foi só a Thaís, eu já procurava bem antes, né? Então, fui me adaptando, né? Com os conhecimentos. E... Você mesmo via, eu vivia em cafeteria... Aí eu tinha uma lista de amigas. Vamos na cafeteria? Mandava para mim. Não posso hoje. Vamos. Aí ia para outra. Dependência de estar com a outra pessoa. Agora, eu não chamo ninguém. Eu vou lá, sento sozinha, tomo meu café sozinha. Tá tudo maravilhoso. Isso aí acabou a dependência de pessoas, né? De estar próximo de pessoas. Exatamente. Porque o que é a dependência? Por exemplo, o sol. Sem o sol a gente vive? Não. Eu sou dependente dele. Sem o ar. Não, principalmente. Sem alimento. Não. E sem um namorado, eu vivo? Sim. Tranquilamente. Sem um marido, bem. eu vivo? Sim. Sem uma amiga? Sim. Então, o que a gente faz? Gente, isso tudo é muito inconsciente. Eu pego pessoas e coloco no lugar de situações, de coisas que sem aquilo eu não vivo. Então, a gente fica nessa mentalidade, né, numa ingenuidade, mas eu falo ingenuidade com muito respeito, porque enquanto a gente não tem conhecimento, a gente não sabe que está assim. A gente não sabe que está nessa situação, presa nessa dependência, fazendo do outro o nosso tudo, entregando o nosso bem mais precioso, que é a nossa alma, na mão de uma pessoa que a gente não sabe nem se cuida dela mesma. Não é um risco muito grande? Muito. Então, o que acontece? A dependência emocional é eu colocar o meu bem mais precioso nas mãos de pessoas, como se fosse na mão da vida. Sem a vida eu não tenho vida, mas sem pessoas eu tenho. Só que se eu não me amar, se eu não me valorizar, se eu não souber quem eu sou, se eu não souber da minha capacidade, do meu valor em si, eu vou me achar isso aqui, ó, pequenininha. E aí eu vou dizer assim, Gi, cuida de mim, porque eu sou tão pequenininha, porque eu não sei fazer nada, mas você sabe. E você vira um fantoche na mão do outro. E aí eu coloco o outro como um Deus,
como algo poderoso. O sol é poderoso, né? Sim. O vento é poderoso, a vida é poderosa. Então, eu coloco o meu bem mais precioso na mão de alguém e na minha mente aquele alguém é muito poderoso. Ou seja, sem você eu não tenho vida. Exatamente. Então, meninas, mulheres, se conheçam, descubram o seu valor, ativem o potencial de vocês e vocês vão se conectar com alguém no mesmo nível, que também se ama, que também se valoriza. E aí vai ser o quê? Um compartilhamento. Não vai ser um cuida da minha alma e o outro, não, cuida da minha. Aí fica nesse negócio. Ninguém sabendo cuidar de ninguém. Nossa, que profundo. É muito profundo. Por isso eu falei, eu tenho que trazer a Thaís aqui, porque vai ajudar muitas mulheres com esse bate-papo que pra gente é maravilhoso, mas para vocês vai ser melhor ainda. Thaís, existe alguma relação entre a espiritualidade e a saúde mental? Total, no meu ponto de vista. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Divide aí em 3. Põe seu corpo aqui, sua alma e seu espírito aqui. É possível? Não. Um depende do outro. Lembra que dependência é algo muito profundo. Eu necessito daquilo. Então, para o meu corpo ter vida, o meu coração tem que estar batendo, o meu cérebro tem que estar funcionando, né? O sangue tem que estar correndo nas veias. Exatamente. Para eu poder ter tomada de decisões, fazer escolhas, pensar, eu preciso da minha mente, né? Então, eu preciso ter acesso a emoções e sentimentos. Não é isso que é a nossa alma? Sim. De uma forma bem simples, tá? E o nosso espírito, o que que é? Eu vejo o espírito como aquilo que acessa o sobrenatural da vida, a divindade. Uns falam universo, outros é Deus, outros chamam de vida, chame como quiser e tá tudo bem. Mas é essa parte que esse olho não pode ver, que essa boca aqui não consegue expressar, que esse ouvido não consegue ver. Então tem uma parte nossa, né, que ela só essa parte consegue acessar, mas para ela acessar tem a nossa mente. Vou fazer um desenho aqui para vocês. Me dá aí a sua garrafinha de água. Me empresta aqui a sua, Lídia. Olha só. Bem coladinho, né? Corpo, alma e espírito. Corpo é o que nos dá acesso a essa parte física. Ou vocês já viram a alma andando por aí? Não, o corpo não vai estar presente nesse tempo e espaço. Exatamente, perfeito a descrição dela. Então, sem um corpo, eu não consigo estar aqui, né, nesse espaço. Nós temos a nossa alma, emoções e sentimentos, tá? Que é quem direciona como que a gente vai agir no nosso dia a dia, tá bom? O nosso cérebro, corpo, é responsável pelas funções físicas, ver, coração bater, mas quem pensa e toma decisões, raciocina, é a nossa alma, tá bom? E aqui nós temos o nosso espírito. Gente, quem está no meio? A alma. Ela tem acesso para cá e ela tem acesso para cá. Se ela está bem estabelecida, o corpo vai ficar bem. Vai. E o meu espírito vai ficar bem. O meu espírito vai conseguir se conectar naturalmente com a vida, com o universo e com Deus. Mas se ela não estiver bem, até a minha espiritualidade eu perco. Porque eu estou tão fixada, estou tão presa na dor, na angústia, na preocupação, que o lado espiritual, que é totalmente o oposto, não tem espaço, porque já está cheio de alguma coisa que não é dessa parte aqui. Faz sentido para vocês? E aí o que realmente importa não entra. Exatamente. Então, se você cuida das emoções, dos traumas, dessas crenças, busca aprender, busca ativar a sabedoria, vai estar em ordem. Nós vamos passar pela nossa fase aqui nessa terra de uma forma mais leve. Problema vai existir? Sempre. Não sempre. Existe. Não existe não ter problema. Só que se eu estiver com a minha maturidade emocional, se eu estiver estabelecida comigo mesma, se eu estiver conectada com tudo que é saudável, eu não vou saber lidar com isso aqui. Em vez de me desesperar perdida, sem saber o que fazer, eu vou... Não, mas e se eu tomar esse rumo aqui? Mas e se eu fizer isso? E se eu tomar essa decisão? E no si, eu já me movimento e faço e vejo o que vai acontecer.
Então, o bem mais precioso, gente, que você tem dentro de você é a nossa alma, é a nossa mente. Cuidem dela, porque ela define como vai ser a nossa vida aqui. Ela define como que vai ser a nossa conexão com Deus, Como vai ser com a a nossa vida. passagem por essa terra, né? Exatamente. Quanto mais curada ela está, mais tranquilo nós vamos passar aqui. E Isso fica é uma leve. verdade. O Fica caminhar mais fica leve, né? Exato. Thaís, é possível resignificar uma criação rígida e encontrar leveza na vida adulta? Eu vou perguntar para você. Sim ou não? Sim. Porque você vem desse sim, universo. muito. Mas Sim. ajuda, com ajuda, né? Com ajuda, tá? Pessoas aprendem com Pessoas. pessoas, criam traumas com Pessoas. Então, da mesma forma como eu internamente adoeci por conta de convívio, de experiências com pessoas, eu vou me curar estando conectada com pessoas, as pessoas certas, que têm a instrução, o conhecimento, a informação, a sabedoria. Eu vou lá e falo, dá pra mim, eu quero. Então eu pego e levo aquilo comigo, porque quem tá ganhando é sempre quem? A gente mesmo. Nós que estamos buscando melhora, né? Exatamente. Então, é importantíssimo, gente, se conectem com pessoas que entendem sobre autoconhecimento, sobre cura emocional. Isso não é bobeira, isso não é A bobagem. gente é algo precisa muito estar alinhado com importante. pessoas que estão caminhando no mesmo propósito, que querem Sim. melhorar, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, que fale de Deus, fala de Sim, propósito sim. Coisas e boas. de prosperidade. Com certeza. A ambiência faz toda a diferença. Qual o papel do perdão na cura emocional? O perdão, a gente vê muita gente falando sobre o perdão, eu vou trazer aqui o meu ponto de vista, tá, gente? O perdão nunca é para o outro, é sempre para nós Sim. mesmos. Porque quem decide ficar naquela dor somos nós. Sabe por quê? Porque o outro vem e faz alguma coisa e ele vai embora. Quem fica conectado, remoendo aquilo? Nós. Eu tenho uma frase que é: quem bateu esquece, quem apanhou nunca esquece. Não Então, esquece mesmo. é aquela pessoa que sofreu que ela fica remoendo. A outra passou, foi embora. Foi, nem lembra mais. Ela nem né, gente? lembra do que aconteceu. No outro dia, ela te cumprimenta, faz tudo do É, mesmo mas- jeito, parecer que nada aconteceu. Mas é difícil. Não, o é. perdão é algo muito difícil porque mexe também com o ego. Exatamente, tocou num ponto. O ego, o orgulho, a vaidade Sim. interna. E a gente não quer se desconectar disso, mas é uma bobagem, se desconecta. Se desconecta mesmo, porque não vale a pena. Libera as pessoas. Sabe por quê, gente? A vida é justíssima. Ela é muito justa. Verdade. Se eu pratico algo errado aqui, eu tenho uma responsabilidade para arcar. E eu não vim para ser juiz de ninguém. Lembra do julgamento, condenação e acusação? Esse não é o nosso papel. Se eu faço isso, eu quebro leis da vida, porque esse não é o meu papel, esse é o papel de Deus, esse é o papel da vida. Ou daquelas pessoas que realmente são juízes para defender uma causa, analisar, que não é o nosso caso. Então a gente precisa deixar quem é o responsável lidar com aquela pessoa e descansar o coração, porque sim, todos nós temos a nossa recompensa de tudo que a gente faz de bom e de tudo aquilo que a gente faz de ruim. É o que você planta, você colhe. Sim, e colhe mesmo, tá? E quando a gente libera o perdão, a gente tira aquele ressentimento, a gente tira aquela dor de dentro da gente, literalmente tirar aquela bola de ferro. Lembra dos filmes antigos? Das pessoas eram presas lá nas cadeias, uma bolona de ferro na perna, difícil de andar, Tirar. uma luta. Só que quem está com a chave? É a gente mesmo que está com a chave. Então, somos nós que ficamos agarrados nessas questões. E aí você disse, Lídia, é difícil, mas não é Impossível. impossível. Se a pessoa quiser, ela consegue. Consegue. Ela consegue Eu ir consegui. trabalhando isso tudo. Eu entrego para Deus, eu peço para Deus, tira isso de mim. E eu depois dessas buscas, né, de autoconhecimento e tudo isso, eu aprendi que enquanto mais você pensa, mais cresce.
a dor, a raiva, a tristeza. Então, quando começa a vir para me desanimar algo, meu Deus, tira isso. Tira da minha cabeça, Sim. não deixa eu ficar pensando. Porque enquanto mais você pensa, mais você cai. Exatamente, porque os pensamentos, eles são alimentos para os sentimentos e emoções. Sim, e muito. Então, se aconteceu algo negativo e eu fico só pensando, remoendo, Aham. com sentimento de vingança, querendo culpar, né? Nesse movimento todo, eu só estou alimentando aquilo. A tendência é só crescer Só mais e aumenta. mais e mais, né? Então, uma dica que eu dou aqui, quando acontecer qualquer coisa que gera um sentimento ruim, tá? É fazer esse movimento de não alimentar aquilo. Ai, meu esposo fez alguma coisa contra mim. Fez alguma coisa que não foi bom. Aí eu fico assim, mas ele não gosta de mim. Mas por que? Mas ele vai pagar. Mas isso aqui, isso aqui. Não, a gente precisa quietar esses pensamentos. Tirar. Né? Dizer, olha, o que sai dele é dele, o que sai de mim é meu. Eu só consigo lidar com aquilo que sai de mim, o que sai do outro eu não consigo. Cada um é responsável por si. Cada um é responsável por si. E quando a gente está conectado, autoestima lá em cima, autoconhecimento, maturidade emocional, a gente não fica se apegando a essas coisinhas, não fica? Não. Não É igual eu fica. falo, quando chega, que sempre vem alguma coisa para te derrubar, para tentar, Aham. sempre tem. Vem, eu falo, meu Deus, tira isso de mim, e eu tento esquecer e muda até de pensamento. Eu vou para outra coisa, sabe? Isso. Para não aumentar, Eu alimentar sou o uma foco. pessoa, eu sei tudo sobre autoconhecimento, já fiz algumas coisas, porém tem hora que eu... Não, é normal. Né? Nem a Thaís, que é terapeuta, não é Não, bem 100% não. todos os dias. Né? Ali, ó. Olha lá, O digníssimo ali. tô falando do esposo. Ele O esposo tá sabe, bem aqui, tá bem olhando ali. tudo. Ele bem sabe, tá? Que aí a gente emburra a cara, que a gente fica É. assim, gente, mas é diferente. Somos seres A gente errantes, fica, né? exato, mas é assim, olha, a gente fica alguns minutos por Isso. um momento, mas quando a gente não sabe lidar com isso, a gente fica uma semana, um mês, um ano Fica mesmo, porque só conectado cresce, com né? aquilo. Então, passar por essas questões emocionais, todos nós vamos sentir raiva, tristeza, desprezo, né? Enfim, todo e qualquer sentimento e emoção que não é bom. Mas a questão é, você vai saber como lidar para resolver o mais rápido possível ou você vai deixar isso dominar você? É essa a questão. Não deixe dominar. Rebata, se posicione, desminta essa mentira, né, na nossa mente e então vai e continua o movimento para que aquilo fique para trás. Senão a gente vai carregando aquilo com a gente e vai gerando um só peso. piorando, porque é a mente que acaba com a gente também, né? Principalmente, tudo que a gente pensa sobre nós se torna uma verdade. Se eu penso coisas boas, se você fala assim, esse projeto é um sucesso. Amém. Ele vai dar super certo. Nossa, daqui a pouco nós estamos... E deixa a sua mente alimentando e vendo isso. Vendo. É só questão de tempo. Vai acontecer. Mas se a gente vibra no medo, gente, mas e agora? Na Será que as incerteza, na pessoas vão insegurança. assistir? Será que vai ser bom? Será... É exatamente o que você vai alcançar. E aí você vai vibrar nisso, você vai atrair isso. É porque aí que funciona assim uma coisa, a maioria das pessoas no Instagram é fazer sem esperar algo em troca. Porque Só quando vai. você não espera algo em troca, você não preocupa com o que o outro está pensando e que se a Exatamente. aceitação do outro. Isso. Exatamente. Se orgulhe de você mesma, bata palmas para você mesmo, se parabenize, comemorem, sabe? Independente de números. Olha isso aqui, ó. Eu falo para os meus meninos, o importante é sempre o fim das coisas. Quando finalizar aqui, é dizer assim, uhul, a gente conseguiu e ficou maravilhoso, porque vocês viram o fim. Deu certo, aconteceu. Mas quando eu fico focando no início, aí eu fico só presa no início e nunca sai. Sim. Quando eu vou para o processo, mas eu quero perfeccionismo, também não sai. Sim. Por isso que eu e a Gi já foi papo. É isso. Já foi de uma vez, nem pensou. Sigam, ela vai dar mentoria. Elas vão dar mentoria Vamos. sobre esse movimento Eu de e a vai Gi e gravou um faz. videozinho de 1 hora, o Jacomelli falou, pronto. Nós já marcamos uma agenda de 10. Nós somos rápidas, né? Cara, É isso. Vai e faz. Vai firme, né? No sonho, no objetivo, No né? objetivo. e a exatamente. melhora só vem com a prática.
Só. É testando, é refazendo, é indo aperfeiçoando. É errando e continuando. Errando e aprendendo. É assim. Thaís, filhos podem carregar dores e traumas dos pais. Como quebrar isso? Primeiro, sim. Isso é muito, muito real. Todo filho é herdeiro, igual a gente falou aqui, tanto de coisas boas quanto de coisas não tão boas, igual você falou, desde a barriga, só que vai muito mais. A Bíblia, ela fala assim, olha, tem até a 7ª geração de coisas que vão passando. E aí Deus fala assim, mas eu abençoo até 1000 gerações. Isso aqui tem olha, como assim? 7 gerações lá atrás, eu nem sei quem foi, meu tataravô, nem sei como é que chama lá para trás. Mas quer dizer que eu posso estar colhendo uma ação, um feito, sim. Você pode ter recaído sobre você uma cobrança de uma quebra sistêmica de alguém lá de trás. Alguém precisa resolver esse negócio. Porque, na verdade, a gente vem para resolver alguma coisa. Ninguém está aqui sem estar devendo nada. Exatamente. E as pessoas não entendem isso. Exatamente. Então, além da parte gestacional, além daquilo que a gente já vai adquirindo depois que nasce, ainda tem essas questões. Muitas pessoas chamam de karma, muitas pessoas chamam de maldição hereditária, né? Cada uma pode ter uma vertente, mas sim, isso é real, tá? Toda criança, ela está sobre a autonomia, autoridade e poder dos seus pais. Tá? Se não for os pais em si, sabe aquelas pessoas que cuidam, que estão ali responsáveis, tá? Então, sobre elas recaem toda essa questão dessas pessoas que estão ao seu redor. Então, herda muita coisa, recebe muita coisa que às vezes não é saudável, tá? Se os pais estão curados, se os pais têm maturidade, têm sabedoria, conseguem passar coisas boas para essas crianças, certo? Mas se tem muitas dores, muitos traumas, vai fazer o quê? A gente só dá o que a gente recebeu. Se no meio do caminho eu não me curei, eu vou continuar tendo acesso àquilo que eu tive lá no início, é isso que eu vou dar. Não tem como eu plantar banana e querer caju. É impossível, assim com pessoas também. Enquanto elas não se curam, elas não têm outra coisa diferente para dar. Tá? Então, as crianças em si, elas estão debaixo de um poder, autonomia e autoridade dos seus responsáveis, tá? Até lá a gente não tem muito o que fazer. É tanto que a constelação não constela a criança, porque ela não tem esse poder. Ela está desenvolvendo. Depois que a criança cresce, o pai e a mãe continuam tendo autonomia e autoridade, mas não tem mais poder sobre ela. Porque agora ela pode tomar as suas próprias decisões. E é aí aonde entra esse processo de cura individual, né? Eu constelo ali a partir dos 16 anos, 14 anos, quando eu vejo a maturidade daquela pessoa, quando eu vejo que ela já tem um certo poder de tomada de decisões. Então, ela já pode se desvincular. Não, pai, isso aqui não é meu. É porque até as pessoas com mais idade um pouco, às vezes, ela não está pronta para ouvir aquilo que ela vai ouvir ali. Como lidar. E aí, ela não vai lidar com as emoções, fica perdida. Exato. E o que eu aprendi também na constelação foi você só dá para outra pessoa o que você aprendeu ou o que você teve. Questão de amor. Se você não teve amor, como você vai conseguir dar amor para alguém? Exatamente. Né? Nos meus atendimentos, eu uso a metáfora, né? Conta a historinha da moeda. Se eu só conheço esse lado aqui da moeda, aquilo ali para mim é uma verdade. Eu só tenho aquele lado. Não, isso aqui é cara. Mas a partir do momento que eu conheço o outro lado, eu falo, nossa, tem dois? Tem. Qual que você quer? Agora eu tenho o direito de escolha. Enquanto eu não conheço o outro lado da moeda, eu não tenho acesso a outra informação, outro conhecimento, eu estou presa, gente, naquilo que eu adquiri dentro do meu sistema. Eu estou presa naquelas informações. Não tem como fazer diferente. Como que eu... Vamos falar em japonês aqui. Não sai nada. Vamos parar o programa. Por quê que a gente não consegue conversar em japonês? Porque a gente não aprendeu. Exatamente. Como que eu vou amar se eu não aprendi, se eu não tive amor? Eu só conheço um lado da moeda. A indiferença, o desprezo, a distância, né? Ou às vezes eu tenho tanta dor no meu coração que eu tenho até medo de tentar fazer alguma coisa, dar alguma coisa, mas os traumas falam assim, quando eu tentei fazer, quando eu tentei abraçar, eu fui empurrado.
Sim. E a nossa mente generaliza tudo, tá? Acho que todo mundo vai fazer igual. Acha que tudo vai ser como Aí foi. nem tenta de novo. Aí nem tenta. E aí eu fico presa naquele movimento. Aí é onde é que tem que vir, né? Esse ganho de informação, de consciência, para ir se permitindo, dando os passinhos, ganhando consciência. Thaís, e como lidar com as mudanças que vêm do autoconhecimento e quando as pessoas mais próximas de nós, como amigos, família, não aceitam? Dando um passinho para trás. Sabe por quê? Porque ninguém é obrigado a nos aceitar no nosso processo, mas eu também não sou obrigada a querer que o outro queira o meu processo. Então, eu comecei num movimento diferente, isso é o respeito. O respeito está dentro das leis sistêmicas, tá? Dentro da lei do pertencimento. Na verdade, engloba todas as leis, mas mais, né? Nós estamos conversando e você tem uma ideia sobre um assunto, Lídia, e eu tenho outra ideia. Em vez da gente ficar discutindo, eu tentando te convencer e você tentando me convencer, ou eu só te escuto e falo, tá tudo bem, é a sua informação. Cada um com a sua verdade. Cada um com... exatamente, cada um com a sua verdade. Então, dentro desse movimento, é respeitar. Você vai respeitar o seu processo porque você sabe que é bom. Não pare. E se o outro não estiver aceitando, não obrigue, não exija, não queira que ele compreenda o seu processo, porque ele é o seu, não necessariamente o do outro. Às vezes ele nem sabe o que está passando aí dentro, na maioria das vezes nem sabe. Então, deixa ele lá no cantinho dele, não tente ficar ensinando, obrigando, exigindo. Dê o passinho para trás. E siga o seu caminho. Não vai adiantar nada tentar colocar na cabeça da pessoa e não vai entrar. Gera mais confronto. Né? Não vai E entrar. nosso Você faz o que você precisa e pronto. Exato. Você tem que buscar da sua verdade, do seu conhecimento, não dos outros. Então, Exato. Né? Afinal de contas, é para nós. Cada um com a sua caminhada. Quando eu estiver dando fruto, se a pessoa quiser pegar, ela pega. Se ela não quiser, também está tudo Sinto bem. muito. existe um caminho prático para desenvolver o autoconhecimento no dia a dia? Existe. Existe. Conte para nós. A terapia é um caminho prático, é uma das Sim. portas que nos leva ao autoconhecimento. Leitura é um caminho prático, novas ambiências é um caminho prático, conexão com as pessoas que têm aquilo que eu quero. Então, existem várias formas que é um caminho que eu posso passar por aquela porta, movimento. Porque não, se eu ficar sentadinha aqui esperando alguém vir aqui, Thaís, eu estava lá em casa, sonhei com você, vai que, né? Sonhei com você que eu precisava te ensinar sobre tal assunto. Então tá bom. Não, gente. Ninguém tem bola de cristal, Não. ninguém tem. E também para ajudar, assim, do nada também é muito difícil, né? Você tem que procurar ajuda, sim. Tá? Então depende de nós. Não fui eu que olhei e tive acesso. A vida vai fazer isso aqui, vai mandar muitas informações. Muitas portas. Aquela que mais fizer sentido para você, o coração queimar, você parar e falar assim, nossa, olha que interessante isso. Vai, entra lá. Se for bom, que não vai te tirar nada, te roubar nada de bom, né? Vai lá, descobre, conhece, busca mais informação. Então, existem muitas portas mesmo, tá? Que a gente pode entrar para fazer esse movimento do autoconhecimento. Estar aqui assistindo o podcast é uma das portas, adquirindo informação, conhecimento, é uma das formas de ter essas informações. É porque a pessoa que está assistindo, vários que falam que a gente vê muitas informações, sempre acha algo que vai caber a ela. Vai acrescentar, né, na vida dela, ajudar. Exatamente. Ou ela olha e fala, nossa, eu estou vivendo isso, preciso procurar ajuda. Vem aquela chavinha assim, nossa, olha, falou comigo. Nossa, Sim. Isso aí mexeu comigo, vou buscar mais informações. E assim ela inicia. Thaís, e Deus é? O tudo no tudo. Sem Deus, teria sol? Não. Sem Deus, teria ar? Não. Sem Deus, teria alimento? Não. Então, Ele é o tudo. Sem Deus, não teria vida. Nós estamos aqui, a minha linha de pensamento, porque Deus desejou, sonhou e quis. Se Ele fez, se Ele moldou, nós somos de quem? Dele. Imagina você,
monta isso aqui tudo, maravilhoso, lindo. E chega uma pessoa e fala assim, é meu, vou pegar para mim. Como que você se sentiria? Não vou deixar, é meu. Vem alguém aqui e começa a quebrar suas coisas, mexer com seus trem, né? Desvalorizar, como que você vai se sentir? Muito bom. É assim que Deus se sente quando nós não estamos sendo e vivenciando o propósito que Ele tem para nós. Deus não nos criou, a vida não nos deu, né, esse fôlego para nada, para a gente ficar sofrendo na dependência emocional, na miséria, na pobreza, sem colocar os talentos, os dons e as aptidões a serviço do outro. Será que Deus fica feliz quando vê alguém em cima da cama depressivo? Será que Deus fica feliz quando vê alguém vivendo triste, não realizado? Não. E Deus é tão bom que Ele não manipula a gente, mas Ele sempre está abrindo portas. Gi, esse seu movimento aqui, eu vejo assim, é um propósito da vida para levar informações para as pessoas. Sim. Tá? Imagina se você dissesse não, no dia que aquele desejo queimou, assim, tipo, não sei como é que foi, depois você deve contar essa história aí, né? Mas, tipo assim, nada é do nada, Deus já tinha... Ele só fez assim, tic, jogou lá. Ah, então, é porque a gente podia fazer isso. Nada é do nada. Você tá pronta, vamos lá? Isso. E quando tem alinhamento, Deus fala, eu desejo de você, eu também quero. Bum! Acontece. Se Deus fala assim, eu quero, a vida fala, eu quero que você seja feliz, você vai, ai Deus, mas meu marido não me ama, mas meu pai me maltratou, mas meu... Acha um tanto de desculpa, Deus fala assim, não vai querer. Eu só queria o seu sim. Eu só queria que você dissesse sim, eu quero, e o resto... As coisas vão acontecendo para o processo de cura. Sim. É aquele ditado, se Deus dá o cavalo, Ele dá água. Dá, sim. Não tem como, não é diferente disso. Dá sim, então a gente precisa aprender a descansar na vida, a confiar mesmo em Deus, a parar de olhar apenas com esses nossos olhos aqui, porque a tendência é só piorar das coisas, cada vez pessoas mais com o coração mais ruinzinho, né? E muita coisa acontecendo no mundo de uma forma geral. Se a gente for ficar focando nisso, a gente fica doido, literalmente, tá? Então a gente não vai ficar focando nos outros, no externos, mas em nós, no nosso potencial, na nossa cura, no nosso desenvolvimento, no nosso alinhamento. Faça só por você. Deixa que as outras pessoas, elas vão fazer por elas e Deus vai dar oportunidade para elas, tá? Faça por você, comece por você. É muito bom essa conversa, esse papo nosso, né? Agora que você sobreviveu ao Uai Conta Aí, voltaria de novo? Então, né? Com certeza, Gi. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Foi um momento muito proveitoso. Igual eu falei com você, quando a gente entra nesse universo do autoconhecimento da terapia, a gente pode ficar aqui 50 dias e mesmo assim fazer um reality show. Isso. E mesmo assim ainda vai ter coisas para a gente poder falar, tá? Então, sim, eu me disponibilizo para a gente conversar mais, me disponibilizo para fazer constelação para o povo assistir aqui, para entender como que é esse movimento. Maravilhoso. Né? Para quem não sabe, a constelação, ela usa ferramentas, né? Por exemplo, bonequinhos de madeira. Ela usa cavalos também, porque tem um poder de percepção muito grande. Então, ele sente, ele percebe, ele emana cura. Então, tem gente que usa animais. Eu uso os bonequinhos. Dá para fazer com pessoas, porque pessoas estão aqui para servir. E dentro da constelação não é nada mais do que servir. Alguém ali disposto a trazer, a ajudar, a ser luz no processo de cura do outro. Tá? Isso não envolve religião, isso não envolve nada disso. Bruxaria, isso não envolve feitiçaria. Não, gente, não envolve nada disso. Eu vejo como um benefício da própria vida para a humanidade. Deixa eu desenhar aqui para você, para ver se você entende agora. Quando você olha para esse bonequinho, qual é a informação que vem? Agora vem uma tristeza. Pronto, desenhou. Antes, coisas que a gente não estava percebendo, né? Porque está sem... essa conexão interna, através da constelação que desenha para você. Olha para isso aqui. O engraçado da constelação, que eu já fiz uma vez, que a resposta a gente tem. O problema é que a gente precisa do direcionamento. Isso. Sim. Mas a resposta está em nós mesmos. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Exato. Só que a gente fica ali, ó, parecendo que é o cavalo, com aquele negócio olhando só para frente. A gente não consegue tirar
Tirar as vendas dos Exato. olhos. E aí a constelação ela vem e fala assim, deixa eu abrir sua visão aqui, ó. E ela é uma luz, ela te mostra, né? Porque nenhum processo terapêutico faz milagre de dizer assim, hoje você entrou aqui e já saiu com a vida toda arrumada. Nenhum. Não existe isso. Mas com a informação, com o conhecimento certo, você sabe dar os passos certos. Eu gosto de dizer assim, olha, perguntas certas traz resposta certa. A resposta certa, solução certa. E a solução traz a resolução. Estou no ponto A e chego no ponto B. Pronto. Então comecem com perguntas. Façam perguntas para si mesmo, busque pessoas que vão fazer perguntas para você, para que as respostas saiam. Thaís, agora conte pro pessoal como eles vão te encontrar. Então, gente, olha, eu atendo no online e no presencial, tá? Hoje eu e a Sônia, nós temos o Instituto Mente Eficiente, ela também é terapeuta, excelente, tá? E a gente está ali na Fernando Vilela, 239, no Martins. Atendo também lá no espaço Young Senses, tá? Quem quiser pesquisar e quiser me procurar lá também me encontra. Tem as redes sociais, né? O Instagram, que é Thaise, TAYSE, terapeuta sistêmica. Vocês também me encontram lá. E por lá vocês conseguem também ter todos os acessos para me encontrar. Ai, maravilhoso. E pode ligar para a Gigi, passa o contato Pode da Thaís ligar, aí, pode da mandar Lídia direct, tudo que eu indico ela de olhos fechados, que eu amo isso. muito mesmo. Que bate-papo incrível. Perfeito. Muito bom, Thaís. Ficaria gente. horas e horas aqui. Então, estou muito feliz de você estar aqui, ter aceitado o convite. Foi um Obrigada. bate-papo incrível, muito importante, né? Sim. E por isso que eu escolhi ela para falar sobre isso. E estou muito feliz pela nossa conversa. Obrigada. Eu também, gente. Estou muito contente. Espero que vocês de casa também tenham, né, tido proveito desse nosso momento, tá? Só uma palhinha assim dentro dos assuntos. Mas estamos aí, né, para auxiliar, agir também, a Lídia, eu estou aqui para auxiliar dentro das minhas funções e eu só tenho que agradecer, meninas, muito mesmo. Que bom. Aguardem o próximo episódio. Uai, conta aí!